Eu não sei que a gente vai falar de planejamento financeiro e vamos, né? E existe, porque planejamento financeiro é difícil, porque vocês, economistas, falam assim pra gente. Anote tudo. A gente começa bem, né, nos primeiros dias. É igual caderno novo, né? É. Quando começa o ano letivo, Caderno letra novo, a gente faz tudo bonitinha. bonitinho, letra bonita, daqui a pouco vem um garro, né? E aí começa. Você esquece completamente de anotar e... Normal, Leda. Na verdade, hoje em dia, mais do que nunca, sempre foi necessário e hoje mais ainda fazer alguma forma de acompanhamento, de planejamento, o nome que a pessoa queira dar. Nós vivemos hoje o pior início de semestre do século em termos de finanças do país, de finanças pessoais. A economia está ruim, não cresce, não gera empregos, o governo está ruim, gasta muito, gasta mal, envolvido numa série de denúncias de roubalheira, de coisas erradas. As pessoas estão psicologicamente estressadas, de alguma forma desgostosas. E a palavra certa, a gente tem um índice de confiança, que é uma pesquisa que é feita em relação às expectativas econômicas, e hoje a maioria da população é pessimista em relação às finanças do país e em relação às suas finanças pessoais. Mas o que a pessoa pode fazer em relação às finanças dela mesma? Pois é, aí se não planejar, ela pisa na jaca, ou seja, sai gastando de maneira desenfreada, até para curar desde o estresse comum, que a gente está discutindo aqui, até outros tipos de frustração. Falta de realização profissional, já que eu estou ferrado e meio, vou gastar mesmo, entendeu? Quer dizer, depois a gente vê na hora que chegar a fatura do cartão o que faz. Então esse tipo de comportamento mais impulsivo, que de alguma maneira você tenta fazer trocas dentro de você mesmo para compensar determinadas falhas, é muito comum e isso acentua em momentos de crise. O brasileiro, de uma forma geral, melhorou de vida nos últimos anos e nesse ano está devolvendo um pouco daquilo que ele melhorou, ou seja, a gente está piorando. Então, se você pega na base da pirâmide, por exemplo, na classe B e E, que foram as classes que mais melhoraram a renda e puderam melhorar o seu consumo, os relatos são assim: a pessoa conseguiu comprar um carro antigo com dificuldade, mas hoje ela hesita em usar o carro porque o combustível está caro e ela não tem dinheiro para pagar o seguro para ficar rodando por aí. Então ela se limita a pegar o carro no domingo para ir ao supermercado ou ir ao culto, né? Que é quando ela usa o carro dela e no resto da semana o carro vira um objeto de decoração na garagem ou na porta de casa, né? Então ela introduziu coisas que ela não tinha na sua alimentação, como iogurte, como queijos, como determinadas situações que eram inacessíveis e agora ela está tendo que tirar para reequilibrar o orçamento. Então essas trocas, que a gente chama de cortar, o que a gente diz erradamente que seriam, digamos, supérfluos, porque na verdade não dá para dizer que você querer comer um queijo ou um iogurte é algo além daquilo que você não deveria fazer, que é proibitivo, mas é o que boa parte da população está fazendo, porque a inflação, se você for parar para pensar, ela hoje, anualizada em 12 meses, ela é um pouco mais de 8%. A meta do governo era 4,5%. Então a gente está falando de uma inflação que é quase o dobro daquilo que foi planejado. Então não há salário que mantenha um padrão de compra com essa situação. Se não planejar, você vai se enrolar. E aí a tentação para o endividamento e para o gasto fácil é muito forte. Porque é mais complicado quando você já conheceu uma coisa, você tirar a coisa quando você não conheceu, né? É claro. Então, a situação é essa, né? Sabemos todos. Mas temos que dar um jeito, né? Porque a gente vai ter que passar 2015. Isso me lembra uma astróloga que eu fui uma vez que me disse, daqui a, sabe assim, em setembro do ano que vem você vai ficar ótima. Eu falei, ok, mas como é que eu sei para setembro do ano que vem? Não, eu vou adorar isso. Mas como é que faz? Né? Então a gente tem que chegar. Então vamos lá. Tem que sentar e anotar então, deixou de ser uma coisa chata, né? Apenas chata para ser uma coisa decisiva. Porque na hora que você anota, você vê se você
precisava mesmo, se você podia cortar ali, se não tem uma outra coisa que você possa cortar para retomar ali. É nesse sentido que é o planejamento, né? Isso. Na verdade, você fazer trocas dentro daquilo de como você usa o seu recurso. E daí é importante anotar. O anotar pode ser uma planilha Excel, pode ser uma caderneta, pode ser um diário. Tem que ser alguma coisa que as pessoas se sintam, digamos assim, seja amigável para ela e que ela não faça uma única vez, pega um fim de semana, monta uma planilha cheia de fórmulas, baixa da internet, compra às vezes na loja do computador e aí depois ela esquece, porque é tão complicado, dá tanto trabalho alimentar aquele programa. Então, o que a gente defende? Alguma coisa que seja familiar, que esteja próximo de você o tempo todo e que é como se você tivesse uma inspiração para um poema e você anota ali o verso. É mais ou menos fazer a poesia do dinheiro, né? Anotar o que é importante para não deixar passar e poder fazer as trocas. Então vem Dia das Mães agora, que é a segunda data do comércio no Brasil. Normalmente é uma data onde todo mundo está um pouco em débito, né? Então quer se remediar e aí de alguma maneira você tenta compensar com coisas caras e é mais uma forma de você pressionar os gastos. Quando, na verdade, aquelas formas antigas, até do próprio poema, de fazer uma coisa mais lúdica, isso é abandonado pelas pessoas. Então, a gente vive uma sociedade cujo apelo é 100% ao consumo e, na verdade, se a gente não conseguir comprar uma coisa nova, parece que seu presente não vale. Um beijo, um abraço, um afeto, não conta mais porque você não monetiza isso, né? Então, é uma sociedade muito complicada desse ponto de vista. E para sobreviver é necessário elencar as suas prioridades e colocar objetivos, porque quando você coloca o que você pretende, eu quero comprar uma casa, trocar de carro, viajar, você se pergunta 3 vezes na hora de entrar, por exemplo, no shopping center, olhar para uma vitrine em liquidação e dizer, compro ou não compro, está baratinho, mas qual é o prazer que esse produto vai me dar e o quanto isso vai afetar em relação ao objetivo que eu tenho na minha vida que eu pretendo atingir. Então, nós, como financistas, a gente diz, estabeleça objetivos financeiros para a sua vida. E para quem está endividado, tentar cortar todas as despesas e, muito importante, até falando em estresse, abrir o jogo. As pessoas têm vergonha de dizer que estão devendo. Isso funciona como um fracasso na vida delas. Quando, na verdade, pagar os juros que se paga no Brasil, no cheque especial e no cartão de crédito, nem a pessoa mais rica do mundo seria, digamos assim, bem-sucedida. Ela iria falir em pouco tempo. Então, na verdade, é não se endividar e, na hora de pagar a dívida, procurar abrir o jogo, porque não basta o pai ou a mãe ou o cabeça da relação familiar economizar, e enquanto você diz para o seu filho, continua gastando, porque é uma maneira de você dizer para ele assim, olha, eu sou bem sucedido profissionalmente, financeiramente. Na verdade, se não houver um esforço coletivo da família, ou do núcleo familiar, você não sai do lugar. Essa coisa do cartão de crédito é muito grave, né? Porque é uma pirâmide louca, né? Outro dia eu vi o Boechat falando na televisão que era uma coisa assim, que triplicava e... porque na verdade, com os juros que se paga hoje no Brasil, na média, dependendo do cartão de crédito, pode chegar a 15%, mas é entre 10% e 15%, já foi entre 8% e 12%, já tivemos médias de 10%. Então, hoje em dia, não se nega cartão de crédito, porque as operadoras dizem o seguinte, se você tem carteira de identidade CPF, você pega um cartão de crédito com R$1.000 ou um salário mínimo de limite. Várias pessoas provavelmente não vão pagar, mas a maioria vai pagar, ou pelo menos paga as primeiras vezes e depois começa aquele processo de rolagem, né, que a gente chama de bola de neve. Nisso, a operadora, mesmo que ela vá perder lá na frente, antes disso ela ganhou bastante. Então, para ela, é importante, e talvez seja a maior fonte de ganho, distribuir cartões de crédito à vontade. Só que nós não temos educação financeira, nós temos um ensino enciclopédico,
onde a gente, com todo respeito aos colegas, a gente vai decorar os afluentes no Amazonas, por exemplo, e nunca vamos usar isso na vida financeira. E saímos da escola sem saber fazer uma conta de regra de 3. E aí a gente não entende os juros do cartão, a mensagem que vem na fatura, como é que aquilo vai crescendo exponencialmente. E esse é o maior problema. A gente não tem educação financeira nos nossos currículos escolares básicos. E nós formamos adultos que não sabem fazer contas simples. Esse é um grande problema. Você falou do estresse para perder a memória, em relação a cartões, você tem que ter muito, se lembrar, se você já comprou outras vezes, porque tudo tende a dividir, né? Hoje em dia na farmácia, você vai comprar um remédio, a pessoa fala que em 1 ou 3 vezes, assim 1 ou 3 vezes. Está muito o remédio tem 30 cápsulas, vai durar 1 mês. Pois Se você comprá-lo em 3 meses, no mês que vem você divide de novo em 3 vezes, você nunca mais sai disso. Mas você não divide a doença, né? Sim, mas você não divide aquilo. Pois é. Então, na É verdade, complicado. esse é o efeito da multiplicação da enrolação, das dívidas e tudo. Tivemos agora a Páscoa. Em alguns lugares, parcelar em 12 vezes. Ou seja, você vai pagar o ovo de Páscoa que você comeu em um domingo até o ano que vem. É muito Vai louco. passar o Natal e vai chegar numa Páscoa do ano que vem, você ainda está pagando a Páscoa de 2014. Então, é importante evitar essas dívidas a perder de vista. Lógico, se puder parcelar e for necessário comprar, é melhor parcelar sem juros do que gastar de qualquer jeito. Mas é sempre importante se perguntar, o fato de você ter o direito de comprar, de ter o cartão, não lhe dá a autonomia para você gastar de maneira livremente. É sempre importante pensar qual é o prazer que aquilo tem, qual é a necessidade que você tem naquela compra e de que maneira aquilo afeta o seu equilíbrio financeiro. Se essas 3 perguntas forem resolvidas satisfatoriamente, vá ser feliz. O grande problema é que às vezes você só responde a primeira, né? Então, assim, eu preciso disso porque é muito importante, não posso viver sem aquilo, e a gente cai na tentação de comprar. Porque também é tudo muito mais fácil, né? Na verdade, é um prazer muito rápido. 20% das compras antigamente hoje... também, lá no antigamente, que nem é tão antigamente assim, você levava um tempo para fazer uma ficha. Não, é tudo rápido. Mais rápido. Você faz um cadastro em Até 32 segundos. porque a maioria dos cartões já tem seguro embutido, né? Tudo tem. Então, de alguma forma, você dilui a perda ali entre os cartões, e é interessante, porque a gente tem aqui uma psicóloga, a Juliana, uma delegada, que é a Monique. Eu estou lembrando aqui que teve aquela novela, que sei que foi inspirada na personagem do Salve Jorge, e que a delegada da novela, ela desestressava comprando. Ela tinha dinheiro, a delegada agora era pequena. Né? Que era a Giovanna Antonelli. Ela saía comprando. Não sei se vocês se lembram da história da novela. Ela guardava dentro do armário. Ela era uma compradora compulsiva. Né? Mas compradores compulsivos, então tem que tomar um cuidado enorme. O comprar compulsivo, comer compulsivo são estratégias inadequadas para lidar com o estresse, né? Porque elas não resolvem o problema e ainda te trazem mais problemas, né? Você acaba prolongando e aumentando a dimensão do problema. E quando a gente fala de estresse, são estratégias adequadas, né? De estresse, de regular o estresse. O jeito é se organizar, né? Agora, seria bacana se tivesse educação financeira na escola, eu acho. Eu acho que a gente precisa rever os currículos. Nada não contra decorar os afluentes do Rio Amazonas, tá? Valeu, tá Seria realmente. Mas acho que seria interessante. Mas algumas escolas já têm essa disciplina do ensino fundamental. A minha filha estudou educação um pouco de teve um pouco de educação financeira, acho que foi no 5º e no 6º ano do ensino fundamental, que era um jeito bacana, até eu achei, de ensinar aquilo, porque começava com essa ideia assim, então qual que é o teu sonho? Não, sei lá, o sonho da garotada na época era ter um tablet, né? Então, quais serão as estratégias, né, para você chegar e realizar esse sonho? Então, que passos que você tem que cumprir aí, né, com o seu planejamento de grana para conseguir chegar nesse sonho, né? Então, tem algumas escolas que começam eu acho até que, não sei se tem alguma coisa do governo, alguma diretriz governamental pedindo já
uma disciplina de educação financeira, né? Não com o nome de educação financeira, isso às vezes é introduzido dentro do ensino da matemática. Da matemática, né? Agora, eu acho assim, muito bacana algumas escolas que trabalham, por exemplo, a ideia da mesada, né? Como você já desde pequenininho comprar uma merenda ou usar aquilo para comprar uma coisa que a criança deseja. Então, ela ter uma ideia do, digamos assim, da relatividade dos preços, da acumulação, de como ela faz para juntar o recurso para comprar aquilo que ela quer. Né? Então, de alguma maneira, existem fases durante o desenvolvimento da criança onde você pode ir introduzindo essa ideia da educação financeira sem que isso seja necessariamente uma disciplina, mas estando presente dentro do ensino regular. Mas é bom para todo mundo, inclusive do ensino. Né? Que vai dar uma dinâmica nele, né? Agora com esses equipamentos todos, meu filho de 9 anos tem um iPhone 4 que ele vai herdando. O pai usava o 5. Ontem ele olhou pra minha cara e disse assim: nem vou usar mais isso. Meu pai vai me dar um 5. Ele vai dar um 5 pra quê? Você tem um 4. Não, mas ele vai comprar um 6. O menino tem 9 anos. Eles já estão. É normal. Às vezes você acabou de usar um, aí o pai tem um, adora trocar. A gente jamais ia pensar numa história dessa. Já conhecia, isso não é barato. A gente, quando eu com 9 anos, já ia ter um iPhone, alguma coisa assim, nem que fosse alguma coisa assim, que não fosse um iPhone, algo desse preço. Eles só pensam nisso, todos têm, é complicado. Para as finanças, mamãezinha é difícil. Cada vez fica mais complicado. Vamos fazer uma pausa e vamos ao teatro? Vamos. Ótimo. Ótimo para desestressar, ótimo para ouvir outras histórias. Bem que a vida da Frida foi Mas eu até brincava quando a gente estava ensaiando, que fazendo a Frida Kahlo, eu não podia sentir nem dor de cabeça, né? Porque a Frida Kahlo... Ela teve dores horríveis. Ela foi uma grande pintora, né? Uma das maiores pintoras do mundo, mexicana, que deixou um legado imenso, aí não só nas artes plásticas, mas no comportamento, na moda, nos adereços, na luta pelos direitos das mulheres, direitos humanos. Mas ela teve um acidente com 16 anos que deixou com a coluna fraturada em 11 lugares, a perna fraturada em 11 lugares também, o pé esmagado, e ela sofreu mais de 30 operações durante a vida inteira. E jamais, em nenhum momento, fez disso um problema, jamais, em nenhum momento, se colocou como vítima da vida, da sorte. Ao contrário, ela sofreu muito, mas transformava tudo em obra de arte. Então, foi uma mulher que deixou aí um exemplo, né, de autotransmutação, de automotivação, enfim, até é engraçado a gente falar de estresse, assim, pensando nesses casos, né? Mas a peça que está em cartaz se chama Frida e Diego, e é a história da Frida Kahlo com o Diego Rivera, que foi um grande pintor mexicano também, e que eles foram casados e tiveram um grande romance, um romance avassalador, a peça da Maria Adelaide Amaral. E a Maria Adelaide optou por fazer a peça focada na relação dos dois, porque viu que nenhum nem outro seriam quem foram como artistas se não fosse a relação inspiradora dos dois e ao mesmo tempo cheia de paixão, de ciúmes, de debates filosóficos, de visão. Eles eram extremamente inteligentes. E a peça, que é dirigida pelo Eduardo Figueiredo, que está em cartaz no Fashion Mall até junho, ela traz também esse universo mexicano que é lindo, né? Que é colorido. Tem várias obras deles que são projeções, tem músicos ao vivo, tem figurino maravilhoso, traz essa dor da relação, essa angústia existencial da Frida e do Diego. Passa por várias épocas, começa mais ou menos na década de 30 a 50, que foi onde ela morreu, mas tem humor, tem vida. Curioso que ela sofreu tudo isso e a última frase que ela pintou na vida, antes de morrer, 4 dias antes de morrer, que ela fez um quadro e pintou Viva la Vida. Então, essa paixão, né, que eu acho que é a única possibilidade. Tem uma outra frase dela que eu amo e que tem a ver até com isso que ela diz, com isso que a gente estava falando do estresse, né, que eu acho que é uma doença que acaba indo para todos os lugares, uma doença psíquica, né, uma doença existencial, né, talvez, que ela falava que a obra de arte mais forte, de maior força, era aquela que transformava a dor em um talismã que cura. Então, a cura através da arte, através do prazer, através da beleza, né?
E ela aprontou mesmo. Ela aprontava bastante. Eles tinham uma relação... Eles aprontavam. Eles aprontavam. Eles tinham uma relação que era de uma fidelidade, sim, apaixonadíssimos um pelo outro, mas foram, assim, transgressores, porque eles começaram a relação deles entre mais ou menos anos 30, 20, 30, enfim, que muito tempo antes de ter esse nome relação aberta, mas eles eram fiéis na paixão, mas eles tinham casos, ela tinha casos com homens, com mulheres, ele tinha casos, inúmeros casos com homens, ela aceitava, né, e ele também aceitava, mas ele teve um caso com a irmã. Aí realmente foi demais, aí ela rompeu com ele, e depois ela teve um caso com o Leon Trotsky, que foi o grande pensador, né, do marxismo, do comunismo, naquele comunismo inicial, eles eram comunistas muito entregues, muito fortes, ambos, né? E o Trotsky morreu na casa deles, inclusive. O Trotsky era um mentor, né, de ambos, e aí ela teve um caso com o Trotsky, e aí ele também não aguentou, então eles se separaram, depois voltaram, e até que nos últimos anos eles moraram juntos de novo, isso tudo está na peça, isso tudo está contado na peça, né? Quem faz o Diego Ruggiero é o José Rubens Chachá, que é um ótimo ator, e as pessoas, é legal, porque as pessoas que conhecem a vida, muita gente conhece a vida, né, sobretudo da Frida, né, que se tornou mais conhecida nesses últimos anos. Em São Paulo até, a gente teve em cartaz em São Paulo, e teve um dia até que foram várias mulheres e homens vestidos de Frida, assistir o movimento na internet, chama Todos Podem Ser Frida. E é engraçado, porque a Frida tem um monte de Instagram, de coisa. Eu não vou seguir tanto, porque realmente não tem fim, né? Mas é impressionante como traz, né? Mas eu acho que não é só pela obra artística, é pela força também do que eles viveram, né? E do legado dessa relação. A gente tem imagens aqui. Ah, tem imagens da peça? De Frida e Diego. Ah, que legal. Você está de costas para mim e de joelhos dentro dessa linha e acha que eu ia gostar? Não. Eu não estou de joelhos. Nós estamos de mãos dadas, abraçando a União das Américas, que estamos representando. Você está embriagando, você está infeliz. Quando eu fui feliz. Quando ela era casada comigo, quando ela me entendida, quando ria e se divertia, e olha, que nós nos divertimos. Linda, teimosa, orgulhosa, ressentida. Então por que você me abandonou? Eu nunca te abandonei, Frida. Eu continuei seguindo teus passos, sabendo tudo que passava contigo. As tuas dores, as tuas operações, tua vida desregrada. Para mim, Frida, você continua sendo a minha demissão. Então por que você pediu o divórcio? Eu acho que aguentei até demais. 2 filhos de casamento. Mas você já pediu uma vez? Estou te pedindo de novo. Você não tem menor importância. Mas tem pra mim! Você me traiu! Com a minha irmã! Aí, Frida! É uma mulher, ela ali! Não tem nada de pessoal nisso! Eu quero que você morra pelas minhas mãos, Frida! Tenha maldade, sua paixão. Não chore quando eu disser o meu último amigo. Época em que também o machismo, né? Uma época, o machismo parece que não existe mais, é claro que ainda existe, infelizmente, né? Mas naquela época era ainda mais forte, e a relação dos dois trazia esse lugar. Ele também era muito libertário, mas a Frida foi uma mulher que trouxe muito antes das mulheres falarem de direitos, de protestarem. Ela tirava foto com os seios de fora, ela era uma pintora que saía para as ruas, pintava nas ruas, coisa que a educação foi fazer isso muito tempo depois, mas ela era extremamente ela pagou um preço também por esse pioneirismo. Isso, e essa figura dela tem a ver com a retomada das raízes indígenas, que na época também as pessoas tinham uma certa vergonha dessa raiz no México, da raiz mexicana, e na América Latina como um todo, aquela coisa de achar que tudo que vem de fora é melhor. E a Frida então trouxe essa raiz da cultura, da estética e do conhecimento indígena. É hilário quando ele fala que não é pessoal, né?
A sua irmã, mas não é pessoal dele. Pois é. Não, e as dores, né, dela, ela sofreu pra burro. Ela sofreu muito, muito, imagina, é uma loucura. Ela usava, como a coluna fraturada em tantos lugares, ela usava vários coletes. Naquela época chegou a usar mais de 8 coletes, um deles de aço, não tinha recurso de aço, né? Mas é muito forte, porque eu estive na casa dela, inclusive no México, agora há pouco tempo, já com a peça, né? Mas a beleza e o amor pela arte realmente eram mais fortes. A gente lendo a biografia dela, fiz várias pesquisas, deixou muito material, e se via que ao mesmo tempo que ela sofria, ela tinha essa paixão pela vida. Tem até casos, relatos, porque outra coisa com que ela sofreu muito foi com os abortos. Como ela teve o ferro, para vocês terem uma ideia, o que foi o ferro do corrimão, ela foi atropelada por um bonde, entrou pelo quadril dela e saiu pelo sexo, e ela nunca mais pôde ter filho, teve tudo, imagina o que foi. E ela não podia ter, a grande paixão dela era ter filhos, e ela sofreu muitos abortos. Só que isso, falado assim, é uma tragédia, uma tortura, mas para ela transformou tudo em obra de arte. Tudo isso virou matéria-prima da arte dela. E é uma arte única que não se parece com nada nem com ninguém. Ela teve coragem de expor as suas próprias dores, de transformar as suas próprias dores em obra de arte. Até que a primeira exposição que ela fez no México, ela, já pouco antes de morrer, o médico disse que ela não poderia sair da cama. E ela foi proibida de sair da cama. Ela esperou o Diego ir e chamou a ambulância e foi com cama e tudo. Aí ela chegou no teatro com cama e tudo, colocaram a cama dela no centro do palco e ela realmente materializou se tornar a própria obra de arte. Então isso é um exemplo de uma... Ela fez uma instalação dela. Ela era a instalação, né? E eu acho que está em cartaz essa peça hoje aqui no Brasil, nesse tempo, é um grande privilégio, porque não é à toa que as pessoas gostam tanto desse universo de ambos, porque eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa muito desse lugar de se transformar. Claro que ainda bem que não necessariamente desse jeito, e a gente agradece muito por não ter que passar por isso, né? Mas esse lugar de se transformar, de mudar, não ficar pegado também ao que foi agora há pouco, ao que poderia ter sido, a essa possibilidade de transformação, né? Porque às vezes as pessoas também, eu vejo que as pessoas tomam um remédio por tudo, tomam antidepressivos, falando de estresse, a dorzinha disso, a dorzinha daquilo, então, meu Deus, isso também é uma coisa que não tem fim se você não parar e tentar ver as coisas de uma outra maneira. É o tal do pensamento catastrófico, nossa, né? Você transformar tudo em pior do que realmente é. Pois é, e não transformar em beleza, e não transformar em arte, não procurar dar um jeito e sair desse lugar de que qualquer coisa é um terror, mas a vida é mais. Viva a vida. Viva a vida. E tem um filme, Ana K. Ana K, pois é, curioso, porque Ana K é um filme que está estreando essa semana em São Paulo, no Rio, em Salvador, em Porto Alegre, e é um filme do José Roberto Aguilar, que é um grande artista plástico de São Paulo, é o primeiro longa-metragem dele, e eu faço a Ana K, que é uma personagem que ela mora em São Paulo, uma paulistana, começa a ter aulas de russo, e começa a desenvolver uma dupla personalidade. Ela começa a achar que ela é a Ana Karenina, do romance clássico do Tolstói, da literatura russa. E aí ela desenvolve, sim, então eu faço ela, a Joana, né, que é ela, normal, enfim, a moça ali que está estudando, e a Ana Karenina, que é a personagem, enfim, que na verdade ela começa a enlouquecer, ela a tratar desse distúrbio aí. E o filme é maravilhoso porque também ele mostra o resgate psíquico dela, o processo dela. E o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta que está ali, é o terapeuta do Aguilar, é o terapeuta com quem ele, que é uma pessoa maravilhosa, que é o Dr. Cesarino, e ele vai e faz ele mesmo. E ele então o espectador acompanha o raciocínio do terapeuta para tirar dessa distorção, desse rompimento, né? Que eu acho que é isso também que a gente estava falando aqui do estresse. Você rompe a personalidade, até que no final ela recobra
a personalidade dela mesmo. E eu acho que isso é uma grande questão atual, né? Essa dicotomia que existe entre uma coisa e outra. E a experiência de fazer esse filme é muito maravilhosa, porque como ele é um artista plástico, traz também essa coisa da pintura. Então, mas é a arte de É novo, a né? A arte arte de novo, resgatando né? a pessoa, Então, né? de repente entra uma pintura dele, entra uma poesia também, tem vários poemas do Mayakovsky durante o filme. Então, todo o tempo você tem esse lugar da possibilidade da transformação pela arte. E a gente tem um trailer também, vamos ver. Uma poesia para mim, do Mayakovsky, o coração mostra um propulsor que se localiza no lado esquerdo do corpo, mas em minha anatomia se coloca. Eu sou todo coração. Запутался литературный цвет. В ней живут два человека. Она и Анна Каренина. Сплошное сердце. Хватит видеть Анну и Розану. Как эти солнца. Você pode me chamar de Ana K. É uma doença. Você precisa expulsar a Ana K do seu corpo. Você não quer que eu vá embora. O seu desejo por nós duas. Você não é nada além da imaginação de Joana. Se você se deixar seduzir assim por ela, essa história vai acabar muito mal. Hipócrita! Você não me ama! Joana! Eu sei que você me ama também. É o filme que estreia daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, tá certo. Eu vou aproveitar para agradecer a Bárbara Lafetá, da Rede Globo, a liberação da presença da Leona aqui. Ana Cavalli, muito obrigado. Obrigada, Continue Bárbara. liberando. Viva a Bárbara. Vamos para o intervalo, voltamos já para conhecer o mercado dos livros para colorir, que parece que está bombando. Sem censura, um programa da TV Brasil.